Sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula. Lembrando que esse webinário faz parte do lançamento da pós-graduação da RP Nutrição Esportiva. É, sem dúvida alguma, o projeto da minha vida que eu mais estou colocando energia, até porque aqui eu estou colocando toda a minha experiência, não apenas envolvendo a experiência que eu tenho coordenando pós-graduações e ministrando aulas em pós-graduações. Não gosto nem de pensar nisso, que daí eu lembro da minha idade, mas comecei com meus 25 anos, então é um bom tempo aí dando aulas para pós-graduações. Mas paralelo a isso, envolve todo o meu trabalho na indústria, envolve meu trabalho na prática clínica, que eu considero que isso é o que eu posso contribuir com vocês, porque eu estou na mesma situação que vocês, eu atendo. Muitas vezes nós temos professores que são brilhantes na questão acadêmica, mas nunca sentaram no consultório, não tem essa prática, realmente essa vivência, de que muitas vezes a teoria nós temos que dar uma ajustadinha para encaixar na prática. Não que elas não conversem, pelo contrário, nós precisamos aplicar tudo com ciência, mas também existe essa questão de que muitas vezes, falando até de suplementação, existe algum suplemento que nós temos fortes indícios que ele funcione e você pode ter grandes benefícios com um paciente que tem ali um determinado quadro clínico ou uma determinada necessidade esportiva, por que não usar se você conhece os pontos de vista bioquímicos e fisiológicos daquela nova substância, por que não estar usando? Será que tem que esperar 20 anos até sair um estudo comprovando? Então, a prática, ela, na verdade, a realidade até muitas vezes a ciência corre atrás da prática, né? Nós falamos muito isso na nutrição esportiva, porque quando sai algum artigo, às vezes mostrando aquilo que a gente já tinha praticamente certeza há muitos anos, a gente fala, aí, ó, na prática a gente já tinha essa visão. Então, enfim, algo que eu posso contribuir bastante é eu estar aqui na linha de frente, assim como vocês. A nossa pós-graduação é direcionada para a prática clínica acima de tudo, sempre pensando aqui no que existe de melhor na teoria, mas como que se coloca isso em prática. Nós temos aqui hoje um público bem heterogêneo, né? Imagino que sim. Com certeza temos aqui pessoas que são estudantes de nutrição, pessoas que já têm um consultório muito bem estabelecido, que já têm uma carreira mais avançada, já mais consolidada, temos pessoas que são recém-formados. Então, aqui eu vou dar uma dica para aqueles que são estudantes, aqueles que estão na graduação. Se eu fizer aqui uma pergunta e eu já sei a resposta, qual que seria a pergunta? Na graduação, nós estudamos a fundo exames laboratoriais? Com certeza vocês responderiam que não. Mas aí eu vou surpreender vocês. Sim, vocês estudam exames laboratoriais na graduação, sim. Só que na graduação, isso que é um complicado, né? Que se a gente já tivesse sabedoria bem novinho, né? Deus não dá asa para cobra, né? Tudo seria muito mais fácil. Mas na graduação, nós não temos ideia de que aquela bioquímica, de que aquela fisiologia, que às vezes parece muito chata e sem sentido, é exatamente o que nós estaremos utilizando no nosso dia a dia de consultório. Então, um dever de casa, uma tarefa para você que está na graduação, ou até você que é recém-formado e considera que você não teve uma base de exames laboratoriais na faculdade, você precisa revisar imunologia, fisiologia e bioquímica. Eu sei que vai ser chato pra caramba pegar aqueles tratados e revê-los, às vezes eles até te traumatizaram, mas eu vou falar o seguinte para você de uma forma muito prática. Pega um exame laboratorial que você tem em casa, não necessariamente seu, ou até às vezes de seus pais, avós. Quanto mais é de idade a pessoa, provavelmente vai ter mais exames, melhor ainda para você estudar, e com certeza maiores as alterações, afinal de contas, o envelhecimento traz inúmeras aqui alterações, claro que temos exceções, dependendo dos cuidados, mas naturalmente nós vamos aqui gerando mais estresse oxidativo, mais resistência anabólica e vários outros fatores que levam alguns exames a estarem mais alterados. Peguem esses exames e, item por item, vocês vão identificando o que seriam esses itens dos exames laboratoriais. Por exemplo, você precisa saber o que são triglicerídeos, rever o que é HDL, LDL, o colesterol total, vocês reverem o que é ureia, aminotransferases, você rever o hemograma, pega lá a série branca do sangue e você vai ver lá o que são neutrófilos, o que são linfócitos, o que são basófilos, plaquetas, rever esses termos para que, aí sim, olhando os exames laboratoriais, tudo vai ficar muito claro, porque é bioquímica pura.
é que não é simplesmente olhar o valor de referência e se está dentro, assim como nós estaremos estudando aqui hoje, mas vocês entendendo a bioquímica, a fisiologia, fica muito fácil, fica muito, inclusive, interessante em uma consulta, você explicar para o paciente o resultado de cada exame e qual conduta que será realizada, seja na administração de algum suplemento alimentar para corrigir uma determinada deficiência vitamínica ou mineral, ou então uma adequação de macronutrientes, tais como próprios carboidratos, proteínas, algum suplemento de uma formulação magistral para auxiliar numa saúde hepática, numa esteatose hepática, numa hipertrigliceridemia. Então, realmente, a adesão do paciente não vai vir no sentido dos planos que você vai oferecer no consultório. Isso é ilusão. Vamos falar a verdade, o que vai fazer o paciente ser fiel ao seu trabalho é você ser bom naquilo que você faz. Se eu comprar essa caneta e ela parar de pegar amanhã, eu não vou comprar outra. Agora, cadê uma boa e velha Bic, né? Que isso aqui é um exemplo de sucesso, né? É o simples funciona. Eu compro uma Bic, ela funciona, é Bic o resto da vida. Né? Então, enfim, isso vale para tudo na vida e no nosso consultório não deve ser diferente. E você mostrando que você domina o assunto que você está abordando, chegando até numa prescrição, que é o final ali da consulta, você, claro, vai ter adesão desse paciente, ele vai te amar, vai te indicar os pais, os filhos, o namorado, a amante, avô, amigo, aí levar todo mundo para você estar ali cuidando. Então, esse é o núcleo principal dentro de uma consulta, você entender daquilo que você está fazendo. Falando aqui de nutrição esportiva, que eu pratico e defendo há tantos anos, eu sempre a vi dessa maneira. Quando eu falo de nutrição esportiva, eu não estou falando de algo exclusivo para um atleta olímpico ou para um fisiculturista ou um triatleta, mas sim, estou falando para aquela pessoa que tem uma rotina muito intensa de trabalho, aquela mulher que tem seus filhos, que tem ali os cuidados, né, com a família, trabalha 12 horas por dia, treina todo dia, ela é uma atleta. Ela pode não realizar nenhum tipo de competições e por mais que o treinamento dela de exercício físico seja um exercício às vezes moderado, mas algumas treinam é muito forte mesmo, mesmo com toda essa rotina, ela somando todos os demais fatores e muitas vezes uma pessoa que não tem um sono mais perfeito possível, justamente por ter todas as atividades do seu dia, encaixa-se muito bem em uma nutrição esportiva, alguém que está ali se restabelecendo de uma patologia mais grave, alguém que está buscando fertilidade, qualquer situação, a nutrição aplicada ao exercício físico, ela se encaixa. Por isso que na nossa pós-graduação nós temos módulo de grupos especiais, envolvendo desde materno infantil, saúde da mulher, porque é a nutrição esportiva que eu pratico no meu consultório. Vocês estarão aptos para cuidar de fisiculturistas e atletas de triatlo, de ultra endurance, mas também estarão muito aptos para cuidar de um paciente com obesidade, de uma criança, adolescente que estão buscando bons hábitos alimentares, que mais uma vez o objetivo é que vocês sejam nutricionistas da família, não tem jeito mais, não vou nem dizer fácil, eu vou dizer gratificante do que você ter um consultório repleto de pessoas da mesma família, repleto de pessoas que foram indicadas pelos seus próprios pacientes e parar, né, com esse desespero de acreditar que o consultório vai se encher por conta de rede social. Né? Se você realizar um trabalho bom no mundo real, automaticamente esse consultório estará repleto de pessoas que foram indicadas pelos seus próprios pacientes. Né? Então, é algo que é bom eu estar lembrando disso todas as aulas, porque eu vejo o nutricionista passa o dia pensando em elaborar um post, aí quando elabora aquele desespero para ver quantas curtidas e se o telefone do consultório toca ou se o WhatsApp do consultório recebe alguma mensagem, sendo que se fizer um bom trabalho no dia a dia, um paciente vira 5, vira 10, vira 20, vira 50 e aí o caos se estabelece e o problema passa a ser como administrar uma agenda lotada, né? E isso realmente é um problema muito maior do que a agenda vazia em muitas situações, né? Então, falando aqui de exames laboratoriais, o mais óbvio seria que eu começasse com os números, os resultados e mostrasse para vocês a interpretação. Mas antes disso, eu preciso fazer uma introdução dessa maneira. Primeiro, nós temos que focar no paciente. Depois vem quadro clínico, modalidade esportiva e objetivos. Pô, Rodolfo, isso é óbvio. Tá, é óbvio. Vamos pensar então como que vocês estudam. Vocês estudam a suplementação na obesidade, ou então a nutrição vegetariana. Vocês estudam tudo segmentado. Meu objetivo na pós-graduação é vocês pensarem de uma maneira sistêmica, unindo tudo isso, porque nós não estudamos
ou não atendemos o paciente com obesidade. Nós atendemos o João que está com obesidade, atendemos o Reinaldo está triatleta. Eu digo que ele está triatleta porque ele, continuando com você, talvez daqui 5 ou 10 anos, seja por lesões ou realmente encher o saco do triatlo, ele busque outros objetivos. Ele, com 50 anos de idade, ele deseja ser pai e a nutrição para fertilidade. Ou então a Fernanda, que é uma atleta de CrossFit, de repente decide engravidar. Então é sempre o paciente. E depois nós vamos aqui focando nas questões individuais, o esporte que pratica, o quadro clínico, o que é mais comum com o nutricionista que trabalha a sério. É o paciente com algum quadro clínico, junto com a Tica Esporte, e nos procura. É praticamente a minha agenda, né? Tirando algumas exceções, mas é basicamente isso. É alguém com algum quadro clínico, seja o mais grave ou nem tão grave, mas que tem e tendo um cuidado maior de interação droga-nutriente, de cuidados com exercício ao paciente com diabetes tipo 1 que deseja correr uma maratona. Então, isso realmente que torna tão especial aqui a nutrição. Cada vez mais, até mesmo falando aqui de tecnologias, né, envolvendo desde inteligência artificial e tudo mais, alguém que busca uma simples orientação vai cada vez estar deixando de ir no nutricionista e deixando realmente esse profissional para aqueles cuidados maiores, né? Então, realmente nós precisamos ter uma gama de conhecimento muito grande para hoje realmente termos um consultório consolidado. Nunca a nutrição esteve tão em alta no sentido de popularidade, no sentido até do profissional de nutrição está muito realmente em alta, realmente, né, com relação ali às suas aptidões, mas por outro lado, isso eu falo porque já estou há 21 anos, né, trabalhando como nutricionista, nunca se exigiu tanto conhecimento do profissional de nutrição, porque hoje o psiquiatra, ele muitas vezes faz nutrologia e também entende ali de aspectos de nutrição e suplementação. O endócrino também, o ginecologista, enfim, todas as especialidades, a dermatologista, todas as especialidades médicas hoje estão entendendo muito bem de nutrição e nós, para estarmos dentro nessa equipe como nutricionistas, precisamos conversar com essas pessoas sobre o quadro clínico do nosso paciente, envolvendo o tema aqui de hoje, que é interpretação de exames laboratoriais. Então, hoje, ok, temos muitas oportunidades, mas temos que levar cada vez mais a sério o estudo, porque nunca foi tão necessário o nutricionista ter um conteúdo, ter horas de estudo similar a um profissional da medicina. E eu sempre enxerguei dessa maneira, desde que eu escolhi a nutrição como a minha profissão. Se você, como nutricionista, deseja ter um salário como um médico, bom médico, você tem que estudar e trabalhar como um bom médico. Isso para mim sempre foi óbvio, mas realmente estou batendo aqui nessa tecla porque eu vejo a pessoa empurrando a faculdade com a barriga, depois entra na pós-graduação sem saber nem ler e escrever e acha que vai ter um consultório lotado. Não vai, porque realmente não tem como alguém que não tenha base ela ter um consultório realmente repleto de pessoas que buscam qualidade de vida, por mais que dance bem no TikTok, por mais que tenha a bunda bonita, por mais que, enfim, tenha um Instagram maravilhoso, não vai fechar a conta, tá? Então, isso é muito importante, todas as aulas eu bato nessa tecla. E antes de falarmos da interpretação de exames, temos que pensar em como solicitar esses exames da maneira adequada. Até um perfil ótimo de solicitação de exames é não fazer isso antes da primeira consulta, você conhecer primeiro o paciente. Claro, às vezes o paciente na primeira consulta já vem com exames recentes solicitados por outro profissional que está acompanhando, às vezes faz acompanhamento com um endócrino e até mesmo esse endócrino a indicou, a encaminhou para aqui o nosso trabalho, mas se a solicitação foi partir do nutricionista, eu sugiro que você faça isso após a primeira consulta para conhecer o paciente e saber quais exames que você vai solicitar e qual a necessidade realmente de solicitar exames naquele exato momento. Então é muito importante você saber aqui o momento exato de estar solicitando exames e o orientando sobre as questões relacionadas à coleta, mas não apenas aquelas óbvias do laboratório, né? E sim você orientar com relação a, por exemplo, essa pessoa estar numa semana típica, habitual.
Porque imagina só, aquela pessoa tem uma rotina de exercício e alimentação bem equilibrada. Aí faz uma viagem e fica uma semana num resort comendo batata frita e tomando cerveja. Mas isso essa pessoa não faz isso. Não é o habitual dela. Aí ela volta de viagem e, como já tinha consulta agendada, ela vai e coleta os seus exames. Então vão sair exames completamente fora do seu habitual. E o inverso também é verdade. Aquela pessoa que faz tudo errado, nossa, daqui 15 dias eu vou fazer exames, então eu vou me esforçar para ter um resultado melhor. Então, o mais importante é que essa pessoa esteja em condições ideais. E até parece que é simples isso, mas não é. Às vezes aquela pessoa tem um exame agendado para uma sexta-feira e na quinta-feira à noite o seu filho chorou muito, imagina lá um bebê em casa, não conseguiu dormir bem, mas normalmente essa pessoa dorme bem. Então seria interessante ela adiar o exame e fazer em condições adequadas. Até quem tem condições da coleta domiciliar, né, seja às vezes o laboratório, o plano de saúde, acabar cobrando essa situação, é muito mais recomendado, porque envolve a questão de você se proteger de situações que às vezes acontecem. Um trânsito, às vezes, chegar no laboratório e não ser atendido rapidamente, ou alguma situação, né, que não seja confortável, já pode afetar alguns dados bioquímicos que serão importantes em uma análise ali mais adequada pelo profissional. Então, saber coletar, o momento da coleta é muito importante e não apenas pensar nos números, como se esses números fossem realmente algo exato do paciente. É muito mais, o exame é muito mais uma foto do que um filme do histórico do paciente. O filme a gente faz com ali um histórico de várias avaliações, várias coletas em datas diferentes. Agora, naquele momento, aquela foto, nós precisamos aqui de um padrão alimentar mais adequado. Pensando aqui no nosso trabalho, é interessante que esse paciente esteja em jejum, respeitando aquela média de 8 a 12 horas, 10 horas acaba sendo aqui um bom valor. Então, eu não acho muito interessante até mesmo essas coletas em clínicas, né, em consultórios, em que o paciente está lá 3 horas da tarde, coleta um exame e vai comparar esse exame com outro que ele coletou em jejum. Então, nós temos sim algumas diferenças significativas dependendo do horário do dia, tá? E até esse item que eu coloquei aqui é bem interessante, percurso até o laboratório. Pessoal, falando aqui de pessoas fisicamente ativas, isso até é engraçado. Às vezes a pessoa mora 1 quilômetro do laboratório, só que essa pessoa corre 15, 20 quilômetros facilmente. Então ela fala, pô, 1 quilômetro, eu vou caminhando rápido, né? Então, poxa, isso altera também ali o resultado dos exames, né? Então, tudo isso tem que ser orientado, além do óbvio, né? Com relação ali a consumo de álcool no dia anterior, avaliar o período do ciclo menstrual da mulher quando possível, né? Dependendo ali da medicação anticoncepcional, isso, claro, não é possível, mas comparar exames, principalmente dos hormônios sexuais, com a mesma fase aqui do ciclo, né? Porque realmente, senão nós teremos aqui, principalmente com relação à testosterona em mulher, né? Que tem ali uma sensibilidade muito grande, né? Às vezes é uma oscilação normal, natural, de acordo com a fase do ciclo, e a mulher já entra em desespero. Nossa, não estou ganhando massa muscular porque minha testosterona caiu. Mas já já a gente fala sobre isso, mas já deixando aqui essa orientação. Então, aqui só exemplos práticos de alterações, mostrando que não é sempre exato aqui a coleta, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, antes de pensarmos na interpretação, sempre pensarmos sim em como está sendo essa coleta, orientar esse paciente sobre a solicitação. Claro, qualquer dado bioquímico presente em um exame laboratorial conta com os valores de referência. Logicamente que nós não ficaremos presos dentro dos valores de referência, mas eles não existem ali por acaso. Eles são realmente ali baseados dentro de uma faixa da média da população e são, sim, importantes parâmetros. Mas, claro, aqui, inclusive na aula de hoje, na pós-graduação, a gente vai muito mais a fundo sobre isso. Nós, em muitos casos, estamos em condições tão ideais com um determinado paciente que ele entra em uma faixa que podemos considerar o padrão ideal dentro do valor de referência. Ou, às vezes, o contrário. Determinados quadros clínicos são tão graves, são tão sérios, que nós buscamos muitas vezes ficar o mais próximo do limite superior, por exemplo, né? Então, se a gente tem um quadro clínico de que um paciente com uma saúde hepática muito afetada está lá com uma
TGP de 350, se a gente conseguir reduzir essa TGP de maneira crônica, se a gente conseguir reduzir essa TGP para 70, mesmo que esteja fora do valor de referência, é uma evolução extremamente positiva. Pô, Rodolfo, mas isso é patologia. Gente, nutrição é uma só. E o exercício físico, ele faz parte aqui de tratamento e prevenção de patologias. Não estou falando aqui, claro, de uma nutrição enteral e parenteral dentro de hospital. Realmente, se o interesse do nutricionista for trabalhar dentro de hospital, eu recomendo que vocês façam uma pós-graduação em nutrição clínica hospitalar, mas dentro de um hospital, né? Por exemplo, Albert Einstein tem uma pós-graduação maravilhosa em nutrição clínica hospitalar, para você realmente cuidar do paciente acamado. Agora, fora do hospital, essa nutrição que realmente aqui eu tanto pratico e tanto defendo é quem mais vai auxiliar aqui esse paciente, porque o nutricionista que cuida de esporte, ele precisa entender sobre diabetes, hipertensão e doenças relacionadas, né? Então, e mesmo em casos mais graves, quando você tem um paciente que passa com você há 10 anos, ele foi diagnosticado com câncer, então muitas vezes vai entrar junto, em conjunto, um nutricionista oncológico, mas você não vai abandonar o seu paciente, você estará ali junto, auxiliando e inclusive, até porque esse paciente confia muito mais em você, até mesmo do que o nutricionista que ele acabou de conhecer, que por mais que ele é mais especialista do que você naquele quadro clínico, o paciente sempre vai querer ouvir a sua opinião e você junto com esse novo profissional que estará momentaneamente, esperamos, né, que seja momentâneo, naquele caso, né, pensando num período de reabilitação de um quadro clínico tão sério, você vai continuar com ele depois. Então, eu sempre bato nessa tecla de não abandonarmos o paciente e trabalharmos em equipe, muitas vezes até com outros nutricionistas de casos mais ali específicos. Dei aqui um exemplo clássico, né, no caso, nutricionista oncológico. Falando aqui da interpretação dos resultados, e inclusive, continuando a história dos valores de referência, o melhor parâmetro de referência para o paciente, tchanan, é o próprio paciente. Por isso que eu dei esse exemplo de um quadro hepático mais grave, mas isso vale também para um colesterol, né? O paciente está lá com colesterol de 200. Nossa, tá alto. Ok, mas e se ele estava com 340 há 3 meses atrás? Então ele vem em um processo de evolução positiva. Então sempre há acompanhamento considerando a evolução de cada paciente, não apenas olhar os valores de referência. É comum eu receber, às vezes, mensagem até de alunos mesmo, né, de outras pós-graduações, Rodolfo, o que você acha desse exame do meu paciente? E é difícil, eu fico numa posição delicada, porque a melhor resposta seria, eu não sei, eu não conheço o paciente, como é que eu posso avaliar números, né? Então é complicado que eu tenho que fazer um textão para a pessoa entender que eu não estou sendo grosso, né, que realmente não tem como eu avaliar um único número, um único dado, se eu não conheço o dono desses pacientes, inclusive eu não sei como foram coletados esses exames, né? Existem erros analíticos menos, mas muitos erros pré-analíticos, né? Então, é muito importante também em valores muito atípicos, que por isso que a anamnese é soberana nessa comparação com os resultados, exames muito atípicos que eles sejam repetidos, tá? Então, assim, não enxerga, não é ver que aquele número realmente é algo 100% real, 100% das vezes. Algumas vezes pode ser algum erro, alguma situação que teve alguma alteração, e até o exercício físico é uma possível alteração. Então, vocês já aprenderam que somos muito mais do que números. Esses números, assim como o nosso número de CPF, ele não significa nada se nós não se ele não estiver linkado ao dono do CPF, assim como os exames laboratoriais. E sempre, dentro de uma consulta, isso aqui não é papo de coach, é algo realmente muito sério, é vocês estarem muito mais presentes e muito mais se importando com o paciente que está na sua frente, com a anamnese, do que com números, com o número da bioimpedância, com o número aqui do exame laboratorial. Não é o objetivo da aula de hoje, mas eu vejo, às vezes, o nutricionista falando de, claro, uma mudança estética corporal. A pessoa que vou falar que está lá deu 20% de gordura na bioimpedância e reduziu para 18%. Ela achar que aquilo ali já é o suficiente. Ela vê uma folha daquela, falando aqui de um percentual de gordura não alto, não tão alto, que seria muito mais interessante ela usar um adipômetro, ela realmente ver a qualidade da pele desse paciente. Em algumas situações, óbvio, né, a bioimpedância acaba sendo ali mais bem aplicada, principalmente no caso ali de um sobrepeso, uma obesidade, que o adipômetro não tenha
ali como você estar avaliando, mas você saber muito mais o seu paciente do que apenas os números dados de uma bioimpedância ou então de um exame laboratorial. Esses recursos, os números, servem para nos auxiliar, mas eles não são aqui os verdadeiros donos da verdade. Lembrando, pessoal, tudo isso aqui que eu estou apresentando é apenas aqui um spoiler, né? Porque daria para ficar 1 hora em cada um desses exames, mas eu quero mostrar para vocês de como a nutrição ela é rica, de como a nutrição é importante, que muitas vezes as pessoas utilizam medicamentos para determinadas situações que com uma nutrição mais bem estabelecida, isso seria revertido. E aí eu não estou falando apenas aqui de cuidados, né, de estilo de vida que são tão óbvios, mas também com suplementos que o nutricionista tem uma aptidão muito maior, até mesmo do que médicos, para identificar alguma deficiência vitamínica, mineral e saber não apenas suplementar, mas manter essa adequação com a alimentação. Porque uma coisa é você pegar um paciente com níveis baixos de magnésio, suplementar o magnésio e resolver. Tá, mas se esse paciente não aprender sobre quais são os alimentos fonte de magnésio, daqui a uns 6 meses vai voltar a ter deficiência, só para citar aqui um exemplo. Então, o hemograma ele acaba sendo visto basicamente para identificar anemias e infecções, mas ele é muito mais rico do que isso. Nós podemos ter aqui alguns insights muito interessantes com relação aqui ao hemograma, né? Falando aqui primeiramente da série vermelha, já o clássico, né? Quando nós batemos um olho em hemograma, já identificamos aqui hemoglobina, que claro, hemoglobina, uma hemoglobina baixa, realmente aqui vai ser um quadro de anemia, mas quando essa hemoglobina já está muito baixa, que realmente os seus níveis de ferro já estão deficientes há bastante tempo, porque a hemoglobina é um transportador de oxigênio, então é um dos é a última reserva realmente de ferro que vai sobrar aqui do nosso organismo, né? Porque é um dado extremamente importante. Então, vamos aqui falar de outros marcadores para ferro, mas a hemoglobina, claro, não deixa de ser importante dentro de uma avaliação, mas vou mostrar que vocês precisam também estar de olho com outros aqui exames e não pensar apenas aqui no ferro, mas também em outras possibilidades de suplementação. Algo que acontece muito no consultório do nutricionista esportivo é receber, principalmente no caso aqui de homens, que estão fazendo reposição com testosterona e apresentar o hematócrito elevado e, consequentemente, também a hemoglobina elevada. Por isso que nós temos um módulo na pós-graduação, com a presença aqui de médicos que trabalham com reposição hormonal, também vai ser discutido a utilização de recursos hormonais pensando em melhora de estética, vamos falar de fisiculturismo e tudo mais, em que o uso de testosterona é muito comum, mas também existe o uso clínico, né, da reposição hormonal para pessoas que realmente necessitam, por um hipogonadismo primário, um hipogonadismo secundário, ou até mesmo pensando em um processo de um envelhecimento, uma idade aqui mais avançada. E nós precisamos ter essa atenção, porque às vezes a pessoa não passa no médico há um ano e está lá com hematócrito em 55, então por isso a importância dessa interação entre os profissionais, porque falando aqui de nutrição para reduzir o hematócrito tão elevado dessa maneira, não vai fazer diferença se a utilização da testosterona não for adequada. Então já é aqui um ponto para estarmos aqui identificando. Falando aqui de hidratação, e claro, é algo mais agudo, isso não quer dizer uma situação mais crônica, mas falando aqui da hemoglobina e do hematócrito, essa relação, o interessante é que ela esteja 3 vezes. Então, vou arredondar aqui os valores. A hemoglobina de 15, espera-se o hematócrito, né, de 45. Se o hematócrito estiver mais alto do que 3 vezes, pelo menos naquele momento, a hidratação não estava adequada. Mas aí fica a dica também que se esse paciente não está bem hidratado naquele dia do exame, isso pode acontecer de uma forma mais frequente com ele, né? Então, bastante atenção com relação a isso. Quando a hemoglobina está mais baixa, aí, por exemplo, o VCM acaba sendo muito importante para identificar uma anemia microcítica, né, mais por deficiência de ferro, ou megaloblástica, mais por deficiência de vitamina B12, ou então de ácido fólico, mas vou colocar aqui também esses exames que eu considero muito importantes para o nutricionista estar solicitando e avaliando, né? Outro dado que é importante estarmos sempre atentos é com relação ao RDW, que mostra que a uniformidade, né, dessas hemácias, né? Então, quanto mais uniformes elas estão, mais baixo espera-se que esse RDW esteja. Pessoal, quando a gente fala de interpretação de exames laboratoriais, nós poderíamos dividir aqui dois tipos de pacientes, que na verdade até é raro hoje em dia. Aquela mulher
que não usa ou utilizou muito pouco, ou às vezes nunca nem utilizou métodos anticoncepcionais mais agressivos, né, nunca utilizou hormônios, né, pensando no sentido até de hormônios esteroides, pensando aqui em massa muscular, afinal de contas, né, oxandrolona, metenolona, estanozolol são muito comuns para as mulheres praticantes, né, de musculação, crossfit, e inclusive com prescrição médica, pensando em benefícios aqui do esporte, né, e homens também que nunca utilizaram hormônios. Então, é muito mais fácil quando nós estamos interpretando um exame de uma pessoa que interferiu ao longo da vida pouco ou nada com relação aos hormônios naturais. Agora, quando nós lidamos, que é muito comum, né, com mulheres, né, que envolvem desde gestrinona, oxandrolona e tudo mais, e até mesmo próprios outros anticoncepcionais, e homens também utilizando hormônios, isso dá uma bagunçada grande aqui na interpretação, mas na nossa pós-graduação nós mostramos exatamente essas diferentes situações, né? Não adianta a gente estudar apenas alterações de hormônios de pessoas que nunca, né, usaram qualquer tipo de hormônio e aparecerem vários desses no consultório de vocês no dia a dia. Então aqui até coloquei aqui alguns detalhezinhos, né, só para não esquecer de nada aqui que eu considero importante para vocês, mas aqui já falei aqui de tudo. Agora, alguns exames complementares. Como eu falei para vocês, quando a hemoglobina baixa, é que o negócio já está feio, nós estamos já com uma deficiência de ferro já bem severa. Então, o melhor marcador para nós avaliarmos reserva de ferro é a ferritina. Essa ferritina deve estar em níveis pelo menos acima de 50, mas preferencialmente acima de 70. Mas não significa que quanto mais melhor, porque em um estado de inflamação crônica, né, muito cuidado com questão de inflamação, porque existe muita bagunça na internet com relação a isso, né, como se é o leite que inflama, é não sei o que inflama, né? Estamos falando aqui de uma inflamação crônica, muito comum em um envelhecimento, não, que acaba não sendo muito bem saudável. Em um quadro de obesidade, né? Claro que existem pacientes com obesidade que não apresentam inflamação crônica significativa. Então, aí, de novo, não é o paciente com obesidade, é a Fernanda que está com obesidade e o José que está com obesidade, e cada um vai ter o seu exame diferente. Mas temos algumas situações que alertam, que eles aumentam aqui o sinal de alerta, um paciente com diabetes, né? Então, situações que são mais comuns. Então, nós precisamos identificar se essa ferritina está tendo uma interferência de um estado inflamatório crônico ou não. Aí entram outros exames, como por exemplo, o PCR. Então, um PCR baixo, menor do que 0,5, e muito cuidado com as medidas de cada laboratório. Então, você nunca pode ficar viciado em determinada medida. Então, por exemplo, está aqui, a ferritina está aqui em 70 nanogramas por ml. Então, sempre atenção, porque às vezes um determinado o laboratório pode mudar o tipo aqui de mensuração e você está tão acostumado com determinada referência que acaba se confundindo. Então, sempre, isso que eu falo que é importante, os valores de referência. Eu vejo muitos cursos por aí de exames laboratoriais que nada, nutricionista bom, médico bom não olha valor de referência. Eu acho interessante olhar sim, por exemplo, para você ver o índice que está sendo ali utilizado. Porque às vezes você vicia um determinado marcador, mas muda um laboratório que utiliza outro marcador. Vitamina D, às vezes acontece isso, próprio PCR, então bastante atenção, tá? Atenção plena sempre aqui na hora de interpretar um exame laboratorial. E até eu sugiro que interprete o exame junto com o seu paciente. E a partir das interpretações, você vai elaborando as prescrições de fórmulas, né? Aqui a gente está falando de ferro. Se for uma necessidade, você já está ali identificando essa deficiência, está ali fazendo orientações na alimentação e elabora ali também uma prescrição. Não é a nossa aula de hoje, mas já deixando um spoiler, você pode usar lá uma prescrição de um ferro bisglicinato, por exemplo, 45 miligramas para uma ferritina que esteja ali nos 30, só para citar aqui um exemplo, né? Não é a nossa aula de hoje, mas já para vocês terem essa visão da adesão do paciente, você mostrar realmente o seu interesse em ler o exame com ele e já fazer ali a devida prescrição. Então, um PCR baixo mostra que esse paciente não está com uma inflamação crônica, então, se essa ferritina estiver em 80, você pode considerar que é um valor interessante, está ok. Agora, se esse PCR estiver em 2
e a ferritina estiver em 80, opa, pode ter certeza que esse paciente está em deficiência de ferro. Então, você precisa trabalhar esse estado inflamatório. Não é simplesmente ali indicar esse paciente para um profissional para fazer uma terapia, às vezes endovenosa, que pode até piorar esse estado inflamatório. Então, tem que tratar essa inflamação em conjunto com aqui a reposição de ferro. Então, bastante atenção com relação a todos esses marcadores. Não é sempre que nós temos no paciente um marcador PCR. Eu recomendo vocês solicitarem, mas às vezes não tem ali no exame, às vezes o laboratório não, o plano de saúde não cobriu, alguma situação dessa maneira. Então, no próprio hemograma, na série branca, nós podemos aqui pegar a razão neutrófilo linfócito, dividi-las e, obtendo um valor menor do que 3, mostra que esse paciente não está ali com estado de inflamação crônica. Lógico, se tiver 2,9, já liga o alerta amarelo, né? Não é algo que o 3 vira chave, né? É ideal que ele esteja entre 1 e 2, de 2 a 3 já é um alerta ali amarelo, né? Então é importante vocês terem essa carta na manga, porque nem sempre nós temos aqui o PCR. Uma ferritina baixa, nós podemos aqui também, para confirmar, pedir aqui uma saturação de transferrina, que deveria estar entre 20% e 55%. Pessoal, ferro é um mineral muito importante para a mulher. Então, quando a gente pega uma mulher atleta ainda, né, que existem outros fatores que podem gerar a deficiência aqui de ferro, além da própria alimentação e claro, além das perdas pelo fluxo menstrual, nós temos que ter um alerta muito maior. Agora, para um homem, né, não precisa de cara você já ficar se preocupando com ali a saturação de transferrina e demais marcadores mais avançados para que a avaliação do estado de ferro, exceto se for um paciente bariátrico, um paciente que realmente esteja em um estado nutricional muito afetado, né, seja por até uma desnutrição. Tive um exemplo recente, eu atendi um garoto, né, foi até um projeto, né, da Integral Médica, inclusive, né, um garoto que veio de uma cidade, né, bem no interior de Alagoas, que ele tinha uma alimentação baseada em farinha e leite. Era só isso que ele consumia o dia todo, até porque ele ganhava, né, no local que ele trabalhava, ele ganhava essas refeições e fazia isso e pela internet começou a mostrar que ele treinava com pesos de cimento e tal, e foi tendo resultado. E a gente fez um trabalho com esse garoto, ele estava com uma anemia severa, né? Por quê? Porque não comia nada fonte de ferro, né? Então, fizemos ali um trabalho com ele de reposição de ferro. Então, só para citar aqui um exemplo, que nem, é muito fácil também dizer que só a mulher é necessário cuidado. Não. Quem é o homem? Qual o histórico? Seja uma cirurgia bariátrica, ou às vezes essa pessoa vem ali de um estado mais de desnutrição e outra situação, né? Nem sempre. Às vezes a própria desnutrição não é pela questão de dessa pessoa comer pouco por uma condição financeira desfavorável. Existem pacientes desnutridos e obesos. Esse quadro clínico é bem complicado. O paciente com obesidade e com desnutrição proteica e vitamínica mineral, porque ele engordou comendo só carboidrato e gordura, né? Então, isso também é muito comum, bastante atenção, porque alguns quadros clínicos você precisa ter esse cuidado e muitas vezes essa deficiência de ferro está camuflada por uma ferritina muito alta. Tá vendo como é que nutrição não é tão simples, não é só contar caloria, gente? O negócio é mais embaixo. E também, falando aqui da formação, né, das nossas hemácias, temos aqui também a preocupação com níveis de vitamina B12, vitamina B9, o nosso ácido fólico e o exame chamado homocisteína é um ótimo indicador para que avaliarmos também a nossa ingestão, nossos níveis de vitamina B12 e vitamina B9. Então, eu sei que a vitamina B12 está muito em alta com relação a sua suplementação, muita gente falando da vitamina B12, lembrando que o paciente vegano, ele já vai ter uma ingestão muito, né, praticamente nula, né, de vitamina B12, então a suplementação acaba sendo necessária. Agora, muitas pessoas que comem carne, mas seja por uso de medicamentos, inibidores da bomba de prótons, metformina, entre outros, que acabam afetando todo o nosso trato gastrointestinal, no sentido aqui de afetar a metabolização de vitamina B12, então é uma vitamina com deficiência cada vez mais comum. Falando em quem pratica muito esporte, vitamina B12, assim como B9, B6 e demais do complexo B, são cofatores do metabolismo. Quem come mais, metabolismo energético. Então, se você come mais carboidrato, você precisa de mais vitaminas do complexo B. Se você tem uma ingestão mais alta de proteínas, você precisa de mais vitaminas do complexo B, destacando aqui no caso a vitamina B6. Então, você pode gerar maiores necessidades
falando aqui de um esportista que gasta muita energia, come bastante, seja um atleta de endurance ou também até um atleta de musculação, que treina musculação de uma forma muito pesada. Lembrando que vitamina B12, quando em deficiência, afeta a memória, afeta a concentração e a deficiência a longo prazo, doenças neurodegenerativas tais como Alzheimer. Então, se você tem pais ou avós acima de 60 anos de idade, solicitem exames para verificar como está a homocisteína, para verificar como está a vitamina B12, para verificar como está a vitamina D. Então, começar a cuidar da família, eu acho que é o primeiro ponto para o profissional de saúde, né? Então, se você tem ali pais ou avós, né, principalmente com essa idade mais avançada, solicite exames laboratoriais, porque a chance de você encontrar deficiências é muito maior do que 50%, garanto para vocês. O próprio envelhecimento acaba afetando muito o nosso trato gastrointestinal e afetando a absorção de nutrientes, associado às vezes a uma má alimentação, aí se torna tudo ambiente perfeito para deficiências. Então, falando aqui de homocisteína, né? Todos esses detalhezinhos aqui que eu já acabei contando para vocês. Um assunto também que está muito em alta aqui. Nós temos um módulo inteirinho na nossa pós-graduação sobre isso, que é a disbiose intestinal, uma saúde intestinal afetada, até mesmo o próprio estresse por conta, né, da relação intestino-cérebro mediada pelo nervo vago. Nós temos aqui um impacto muito grande no nosso intestino pelo fator emocional. E você, que vive estressado, afeta o seu intestino e acaba gerando aqui uma deficiência de vitamina B12 e até mais outras situações devido à diminuição no processo absortivo, né? Para vocês verem como que tudo está ligado, tudo é sistêmico, não adianta estudar só intestino ou só estudar exame, tudo está interligado. Algo também que vale a pena que estamos mencionando é as possibilidades de polimorfismos genéticos, né? Nós temos também, claro, na pós-graduação módulo de nutrigenômica, porque às vezes o paciente não responde à suplementação com vitamina B9 convencional. Você está suplementando um ácido fólico e essa pessoa não está respondendo. Está lá, você aprendeu que a recomendação diária, RDA, seria 400 microgramas de ácido fólico. Você está colocando lá 800 microgramas e não está subindo. Às vezes é um polimorfismo, né, no gene MTHFR e pode ser que você precise aumentar essa suplementação e principalmente trocar o ácido fólico por metilfolato, né? Então, são situações específicas, são os pontinhos fora da curva, dei só o exemplo aqui da vitamina B9, mas às vezes isso acontece com a vitamina D ou com outra. A vitamina B12 é mais difícil, mas temos aqui várias outras possibilidades que precisamos ter aqui essa maior assertividade no nosso paciente. Aqui, relembrando aqui o que eu acabei de falar sobre a mulher atleta, principalmente se ela for corredora, né? Nós temos aqui várias situações que ajudam ainda mais dessa deficiência ser mais evidente. O próprio sangramento gastrointestinal devido ao exercício intenso. Então, aquela mulher corre ali grandes distâncias, principalmente no treino longo do sábado, então ela acaba afetando aqui essa saúde intestinal. O esporte, ele é 100% saudável quando ele é moderado, ele é tranquilo, começou a colocar em alto nível, seja para a saúde articular ou para a própria saúde, né, todo o nosso organismo, acaba já não sendo tão saudável assim e medidas devem ser tomadas para amenizar aqui todos esses impactos. Então, esse impacto mais intenso com relação aqui a toda saúde intestinal, inclusive, né, até mesmo a ingestão de determinados ali alimentos, muitas vezes deve ser muito bem estabelecida para afetar o mínimo possível o intestino, por isso que a gente tem um módulo só de nutrição no endurance, né, porque isso acaba sendo muito importante, qual o suplemento, qual o alimento que tem a melhor absorção intestinal, sem prejudicar realmente a saúde do intestino e amenizar aqui essa absorção prejudicada. Então, até isso daqui pode parecer estranho, mas é fato, né? Essa destruição eritrocitária devido à batida dos pés. Claro, poderia ser insignificante, mas soma-se isso ao intestino prejudicado, a perda de sangue na urina, perda de sangue nas fezes, sudorese excessiva, a gente perde ferro pelo suor, magnésio, zinco, vai se somando tudo, ainda mais o que é tão comum nesse caso. A pessoa com dores musculares utiliza anti-inflamatórios não esteroides que afetam ainda mais a saúde intestinal, é um quadro perfeito para ali uma deficiência de ferro. E a ferritina abaixo de 70 já prejudica a performance aqui, no caso dessa mulher. Estou colocando a mulher porque é mais comum devido à perda, principalmente pelo fluxo menstrual. Mas, de novo, é muito comum também homens, após uma cirurgia bariátrica, se tornarem triatletas, né? Isso é muito comum, né? Eu tenho alguns pacientes, aí já tive ao longo da carreira, vários, inclusive,
que já chegaram a competir a nível elevado realmente depois de uma cirurgia bariátrica e até aquela transferência, às vezes, até de dependência, né? Mas é uma dependência boa essa, né? Em vez de comer bastante, vai treinar bastante. É comum. Então, essa pessoa precisa tomar cuidado devido a limitações, muitas vezes, absortivas, devido à cirurgia, ela estar ali em alta performance, né? Com uma intensidade de treino tão grande. Então, nesse caso, resgatamos todos aqueles conhecimentos de avaliar o que que é inflamação crônica, o que que é realmente uma ferritina baixa, né, para uma situação não mesclar a outra. Um atleta em overtraining, ele acaba apresentando marcadores inflamatórios. Olha que maluquice. Então, pega uma pessoa dessa que está ali em overtraining e você pega aquele cortisol alto, testosterona baixa, você pega ali um PCR alto, está em overtraining provavelmente. O que vai resolver não é uma suplementação específica, é descanso. Aí é o treinador que resolve, não é nem o médico, nem o nutricionista. A resposta estará na elaboração de um treinamento mais adequado para essa pessoa se recuperar. Então, tudo isso tem que ser avaliado aqui dentro do nosso paciente. Aqui está a série branca, até que eu já comentei com vocês, né? Divisão aqui de neutrófilos por linfócitos. Vocês podem ter aqui um indicador auxiliar com relação aqui a processos de inflamação. Os leucócitos, que normalmente estão mais elevados em um processo infeccioso, nós temos aqui uma informação que eu uso muito aqui na minha prática clínica. Quando os leucócitos estiverem acima de 7.500, liguem um alerta, porque é uma pessoa mais adrenérgica, é uma pessoa mais ali agitada, que pode, inclusive, fazendo uma relação com o intestino, pode ser um dos motivos, às vezes, do intestino estar irritado, da pessoa estar mais obstipada. Então, fazendo essas relações, utilizando exames anamnese, você começa a ter respostas ali falando do quadro clínico do paciente. Muita atenção, falando já aqui de dieta, com os teores de neutrófilos, porque muitas vezes aquela paciente ou paciente chega no consultório com uma ingestão muito baixa de carboidrato, você vai enxergar os neutrófilos lá embaixo. E o que que nós estamos prejudicando com essa restrição de carboidrato? Estamos prejudicando o nosso sistema imune. E o sistema imune não é apenas uma questão de proteção de resfriados e gripes, mas também para aquela pessoa que busca alta performance na vida, de estar sempre disposta, nós precisamos de um sistema imune 100% ativo. Aquela pessoa que busca hipertrofia, seja aquela moça que deseja melhorar ali o tônus do glúteo, ou aquele cara que quer realmente ganhar 10, 20 quilos de músculo, ambos precisam de um sistema imune adequado para reparar as fibras musculares que foram levemente lesionadas de uma forma positiva durante o treino, para realmente ter nesse reparo a seu processo de hipertrofia estar sendo ativo. Então, nós precisamos da gestão de carboidrato para hipertrofia, para performance. O problema é que a pessoa que se entope de sorvete, de bolacha recheada, de Nutella e um monte de outros carboidratos, né, que não tem valor nutricional nenhum, ela enxerga que o problema é o carboidrato e não a qualidade do carboidrato. Se ela trocasse tudo isso por frutas, cereais integrais, tubérculos, alimentos de qualidade, nós não teríamos o carboidrato como vilão. O problema é até nutricionista agora, só fica indicando doce, bobeira. Eu não entendo, né? Que eu não sei que parte, né, da história que eu perdi, né? Em qual parte que realmente eu vi que o nutricionista passou a prescrever mais cardápio com doce do que com alimento de verdade, né? E um desconhecimento total, até mesmo de suplementos e barras de proteína, que são muito mais doces do que realmente suplementos, que de proteína não tem quase nada, né? Eu até brinco, né? Até estava ministrando aulas no final de semana para os meus alunos do Master, e eu dei esse exemplo, né? A pessoa que é um whey, que tenha whey de pistache com flocos de chocolate, com gotas de doce de leite e granulado. Gente, toma um whey isolado de baunilha durante a semana e no final de semana você vai na sorveteria e toma um sorvete de pistache. Pronto, agora não vai dar certo você utilizando somente carboidratos de baixa qualidade. Então, é distribuir o alimento fonte de carboidrato da maneira adequada, no horário que você precisa dele, da fonte adequada, que realmente aí ele vai deixar de ser vilão, vai passar a ser o seu melhor amigo. Na nutrição esportiva, o nutriente que é estrela é o carboidrato, não é a proteína, mesmo quando a gente fala em hipertrofia, tá, pessoal? Então, carboidrato, e mesmo numa dieta de restrição no sentido de definição muscular e emagrecimento, o carboidrato ele precisa estar nos momentos adequados, pensando principalmente na nossa síntese de glicogênio, que leva de 4 a 6 horas, então nas duas refeições antes do treino, para essa pessoa que está buscando emagrecimento, chegar na academia com energia e não chegar como um zumbi ou sequer ter energia para ir para a academia ou qualquer outra situação esportiva, né? Então, não é o objetivo da aula de hoje, mas não tem como separarmos exames de nutrição.
Está aqui, né, a tarefinha para principalmente quem é estudante de nutrição ou recém-formado, rever esses conceitos. O que são basófilos, o que são eosinófilos, linfócitos, monófilos, neutrófilos, e fazendo aqui essas relações com os exames e com a dieta e com o exercício, aí realmente tudo vai fazendo sentido. De novo, não adianta você ser especialista em interpretação de exames, você tem que ser especialista em cuidar de pessoas, e para cuidar de pessoas, exame laboratorial é uma excelente ferramenta. Temos aqui é o que eu já comentei, né, sobre aqui controle da inflamação. Então, isso é muito comum na obesidade, mas falando também, claro, de uma saúde cardiovascular, muitas vezes aquela pessoa tem lá níveis elevados de LDL, baixos níveis de HDL, mas o grande problema é isso associado a um estado de inflamação crônica. O próprio exercício, quando é extremamente intenso, ele vai afetar, aumentar cortisol, reduzir testosterona, pode gerar uma inflamação crônica que acaba sendo aqui um desfecho, o overtraining. Então, overtraining é algo muito de sinais e sintomas, mas também você consegue identificar aqui alterações em exames laboratoriais compatíveis com sinais clínicos que ele relata para o treinador ou relata aqui mesmo, até mesmo para você no consultório. Estados, até mesmo a psiquiatria, gente, né? Eu até comentei aqui no início, né, que o psiquiatra, hoje ele entende de nutrição, porque vamos lá, um paciente com transtorno bipolar, um paciente com esquizofrenia, são quadros clínicos que, quando se encontram em um estado de inflamação crônica, vão ter muito mais crises. Então, uma pessoa com esses quadros clínicos, né, um paciente com bipolaridade, ele consegue um controle muito melhor, claro, como adjuvante do trabalho medicamentoso, mantendo aqui essa inflamação mais controlada. Um processo de lesão, uma cirurgia, seja num pré-operatório ou num pós-operatório, tudo isso é fundamental. Então, imagina só, claro que nem todas as cirurgias, né, são eletivas, né, às vezes acontece uma cirurgia de emergência, mas você fazer uma cirurgia séria com estado de inflamação crônica, você pode, claro, ter consequências muito negativas. Imagina só, você tem uma inflamação crônica, um hematócrito elevado e é submetido a uma cirurgia para um adenoma hepático ou alguma outra situação de emergência, você corre um risco seríssimo de vida em uma cirurgia que não seria tão assim arriscada, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para o pior, né? Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas e se acontecer? Tem que estar preparado, tem que estar o mais saudável possível. A inflamação crônica acaba muitas vezes caminhando junto com o processo de longevidade, mas isso não é uma regra. Nós podemos chegar aos 80 anos com níveis de inflamação super controlados, principalmente usando todos esses conceitos, esses conhecimentos que nós estamos aqui hoje estudando. A pessoa que hoje tem 70 anos, acima de 70 anos, claro, exceto algumas exceções, mas acaba sendo muito resistente à suplementação alimentar, a essas condutas, porque quando era jovem não existia tudo isso. Agora, as pessoas que hoje têm 40, 50 anos estão envelhecendo já com essa visão. Claro, as que têm condição financeira para utilizar suplementos e contar com serviços, né, de profissionais de nutrição, medicina, etc., já conseguem enxergar os benefícios de suplementação de vitaminas, minerais, entre outros, né? Então, a tendência é que cada vez mais tenhamos aqui uma longevidade mais saudável para aqueles que, claro, né, têm condição e têm o conhecimento desses benefícios. Doenças autoimunes, então, alguém com artrite reumatoide, tem que evitar o máximo ali, evitar ao máximo essa inflamação estar mais acentuada. Claro que são patologias, né, lúpus, etc., que necessita de medicação para ter esse controle, mas uma suplementação anti-inflamatória, altas doses de ômega 3, um ômega 3 de alta qualidade, em conjunto com suplementos pensando em estresse, controle de estresse oxidativo, aí pode entrar piquenogenol, resveratrol, curcumina, epigalocatequinas, quercetina, mas aí entra qual a biodisponibilidade de cada suplementação, qual a dosagem mínima, qual a máxima, aí que entra a pós-graduação de um ano, né? Um ano, toda semana ali a gente estudando muito para conseguirmos ter toda essa gama de possibilidades na nossa caixa de ferramenta, que eu sei que é muita coisa, estou assustando aqui vocês. Temos aqui a vitamina D, a clássica vitamina D, né, que abaixo ali de 30 poderíamos já ali realmente ter uma preocupação maior, mas é sempre interessante, principalmente para o paciente esportista ou paciente que já tem ali acima de 60 anos de idade, níveis ali de 40 até 70, também lembrando que quanto mais não é melhor, nós podemos aqui também entrar a ter um quadro de toxicidade, muita atenção com vitamina D injetável, né? Eu vejo uma conduta acaba sendo comum, mas tirando situações muito específicas, o uso oral acaba sendo suficiente para mantermos níveis adequados e até revertermos algum processo aqui de deficiência.
pessoas, né, com obesidade devido à espessura do tecido adiposo, pessoas com a pele mais escura, são ali casos para termos uma atenção maior, mas não são regras. Nós podemos encontrar alguém que mora em Fortaleza, que é uma cidade que tem um sol maravilhoso, quase que o ano inteiro, mas pode, às vezes, a pessoa passar o dia todo dentro de casa, ou no escritório, fazer exercício na academia, enquanto às vezes a gente pega uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que não, apesar que agora tá quente em todo lugar, né? Até no Rio Grande do Sul, acho que deve estar fazendo calor o tempo inteiro. Inclusive, final de semana eu palestro lá em Caxias do Sul. Mesmo no Rio Grande do Sul, que temos menos sol, podemos ter uma pessoa com uma aptidão maior de metabolização de vitamina D. Isso também envolve a questão da idade. Quanto mais nós vamos envelhecendo, principalmente aqui falando pessoas acima de 70 anos, podemos ter uma redução de até 30% na síntese natural de vitamina D. Então, a importância aqui dessa suplementação e os benefícios, né, na verdade, da vitamina D são inúmeros e até corrigindo o que eu falei, os malefícios quando nós estamos em insuficiência, porque até com a pandemia e o impacto da vitamina D na imunidade foi muito ressaltado, criou essa visão de que, nossa, vitamina D suplementar quanto mais melhor. Não, o problema é deficiência, né? Vamos imaginar um jogador de futebol que treina com exposição ao sol, a tendência é ter níveis mais adequados sem a suplementação, enquanto um jogador de vôlei treinando em quadra coberta pode ter uma deficiência. Então, é avaliar quem que é o paciente. E essa deficiência causa impacto não apenas na imunidade, mas na saúde hormonal, síntese de testosterona, na qualidade do sono, recuperação muscular, saúde cardiovascular, saúde óssea. Então, inadmissível a vitamina D em deficiência. Qualquer quadro clínico que você for estudar, você vai verificar que a vitamina D baixa é um implicador, então ela não pode estar baixa em possibilidade alguma. Eu aferi a minha esses dias, deu 47, fiquei feliz da vida, né? Tá ali bem, tá bem redondinha. E com isso, até dando o meu exemplo, encontrei 47, mas eu não tenho exposição ao sol no meu dia a dia, né? Então, eu mantenho 2.000 I por dia para manter a minha ideia de manter de 40 a 70. Se ela tivesse, vamos dizer que estivesse em 30, eu colocaria 4.000 I, né? Com 4.000 I a tendência seria já ir subindo, mas isso sou eu. Tem que avaliar cada pessoa, cada resposta. A minha mãe, que tem 74 anos, para ela usa dosagens maiores, né? Para manter o nível ali mais adequado. Então, cada pessoa tem ali os seus níveis adequados de acordo com a exposição ao sol, idade e demais características. Minerais fundamentais para a performance, para a saúde, fundamentais para a vida. Zinco. O zinco, um grande problema atual do zinco, e por isso que muitas pessoas apresentam baixos níveis no consultório, é a sua maior demanda em situações de estresse, porque o zinco está ligado à nossa produção de glutationa. Então, você tem uma vida estressante, você necessita de mais zinco no seu dia, mais zinco acaba sendo necessário. Se você pratica exercício, você perde pelo suor, então acaba sendo aqui um mineral que, em conjunto com uma alimentação desequilibrada, você acaba podendo aqui ter uma deficiência até com facilidade. E lembrando que o zinco é fundamental também para o nosso sistema imune. Então, o zinco, mais uma vez, pode ser considerado uma excelente suplementação para quem está com níveis baixos para hipertrofia, né? Ninguém vai falar isso. O pessoal associa zinco com imunidade, mas sistema imune também é fundamental para hipertrofia, é fundamental para performance. Baixos níveis de zinco têm uma relação direta também com resistência insulínica, até é igual o ovo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente pega um paciente pré-diabético com baixos níveis de zinco, isso é clássico. Aí a pergunta: os baixos níveis de zinco auxiliaram na resistência insulínica ou a resistência insulínica auxiliou aqui em menores níveis de zinco? Então, nós precisamos sempre ter essa atenção também com esse paciente, que já vem o histórico, já se alimenta mal, sobrepeso, pré-diabetes, a tendência é ter aqui níveis mais baixos aqui também de zinco. Magnésio, outro mineral muito importante aqui dentro aqui de numa rotina de esporte, envelhecimento saudável, uma rotina de vida em si. O impacto aqui também do magnésio para a nossa saúde está muito relacionado à pressão arterial, saúde óssea. O magnésio participa de mais de 300 reações, inclusive metabolismo de macro e micronutrientes. Então, inadmissível deficiência de zinco, deficiência de magnésio, metabolização de carboidrato, relação direta também, assim como o zinco, com aqui resistência insulínica. E realmente, além de estarmos orientando o paciente com possibilidades de suplementação, nós precisamos aqui orientar os alimentos fonte. E sempre vai ser, pessoal, uma alimentação variada. Não adianta você decorar apenas ali cada alimento. Alimentos fontes de tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, piridoxina, etc. Você precisa ter uma visão da alimentação completa no sentido de diversidade. Não é simplesmente comer tomate e cebola e falar que isso é salada.
tem que comer brócolis, a folha do brócolis, comer rúcula, comer beterraba, é cenoura, couve-flor, chuchu, abobrinha, fazer realmente legumes e verduras variados. Não é comer só banana, é comer uma variedade de frutas, frutas vermelhas, banana, mamão, kiwi, realmente ter essa orientação para o paciente. Ah, é difícil ir na feira, é difícil. Meu filho, difícil é ficar entubado na cama, difícil é você entrar num quadro clínico e você não sai de casa, cria vergonha na cara e vai na feira, vai no mercado e cuida da sua saúde. A gente precisa ser mais autoritário com o nosso paciente e não ficar só prescrevendo sucrilhos com açúcar e mais não sei, porque ele é para ser bonzinho, né? Nós precisamos ensinar nosso paciente a estar se alimentando. Falando aqui principalmente aquele zinco, magnésio, leguminosas, sementes, semente de abóbora na salada, semente de girassol, semente de chia, alimentação variada, pessoal. Isso é nutrição, porque identificar um exame e fazer uma prescrição, qualquer profissional de saúde hoje tem esse conhecimento, principalmente o nutrólogo. Por que que o nutrólogo vai precisar trabalhar em conjunto com o nutricionista se a suplementação ele sabe fazer? Porque o nutricionista entra com essa parte da elaboração de um planejamento alimentar, de uma educação nutricional que o nutrólogo não tem essa capacitação, não estudou para isso. A gente passa ali 4 anos estudando comida, então a gente precisa dominar essa visão com relação ali a alimentos fonte, né? E não apenas pensar na suplementação. Selênio também é outro mineral fundamental, falando até no metabolismo tireoidiano, assim como o ferro, assim como o magnésio, assim como o zinco, assim como vitamina D. Então, às vezes a pessoa apresenta um TSH em um hipotireoidismo, né, subclínico, não tão elevado, mas ali mostrando uma leve alteração, que com adequação de vitaminas, minerais, adequação da gestão de alimentos fonte de carboidrato, alimentos fonte de proteína, adequação do sono, porque a melatonina também tem uma relação direta com o metabolismo tireoidiano, assim como o intestino também tem, você pode adequar esses níveis de TSH, poupando o paciente até mesmo de uma medicação. Claro, não estou dizendo aqui de casos autoimunes, etc., mas é uma possibilidade aqui muito comum no consultório de alguém que vem se alimentando muito mal. Selênio, aquele clássico, né, da castanha do Pará, mas não apenas castanha do Pará, a gente tem uma alimentação variada também, contendo oleaginosas, é a famosa comida de verdade. A suplementação suplementa. Pessoal, no Brasil, acho que eu sou o nutricionista que mais defendeu suplementação na sua carreira, mas antes do suplemento vem a comida de verdade. Vem a pessoa levar para o seu local de trabalho a sua marmitinha, levar a sua comida bem preparada. Ah, eu tô fazendo dieta, tô comendo arroz com frango lá no restaurante, tá? E você olha a chapa, parece um mar de óleo, né? Leva comida de casa, vai economizar, vai comer melhor, a não ser que realmente você tenha acesso a um restaurante que tenha ali esses cuidados todos. Mas não é tão fácil assim. Então, a grande diferença do nutricionista para qualquer outro profissional da área de saúde, quando falamos de alimentação, de nutrientes, é que nós não somos apenas prescritores, nós somos educadores. Nós prescrevemos o suplemento, mas ensinamos quais são os alimentos fonte, porque senão vai ser um looping eterno, né, da pessoa precisar de sempre estar usando aqui o suplemento. E devemos promover autonomia para o paciente. Eu acho ridículo, um absurdo, uma vergonha, esses cursinhos por aí ensinando o nutricionista a criar plano de adesão do paciente. Né? Você precisa pensar no contrário. Você precisa cuidar do seu paciente para que ele se vire sozinho depois de algumas consultas. Qual que é o objetivo de manter esse paciente preso em você a vida inteira? Claro, existem alguns quadros clínicos, principalmente, mais ali crônicos, que essa pessoa precisa de você. Eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos. Agora, aquele paciente conseguiu o resultado. Qual que é o objetivo de você continuar ali com ele, ser um babá dele? Solta essa pessoa, ele aprendeu a comer. Ah, mas aí minha agenda vai ficar vazia. Jamais, porque se você cuidou bem dele, ele vai te indicar 10 pessoas, 20 pessoas. Então, não tem lógica essa visão de bolar planos para segurar o paciente, né? Igual a academia de ginástica faz, né? Às vezes a academia faz aqueles planos mirabolantes, 10 anos de plano para você não sair da academia, multa e não sei o quê. Gente, somos profissionais de saúde, a gente precisa libertar o paciente com educação nutricional e não ser nutricionista babá, né? Então, é pensar um pouquinho melhor com relação a isso. Falando aqui de alguns exames que podem influenciar diretamente aqui na nossa adequação de carboidratos no planejamento alimentar. Quando falamos ali em glicemia, a glicemia não mostra a quantidade, né, de carboidratos que esse paciente está ingerindo, mas pode falar muito com relação à distribuição de carboidratos no seu dia. Até um quadro clássico, né, eu falei daquela paciente que come pouco carboidrato e chega com os níveis de neutrófilos muito baixos,
é muito comum também essa mesma paciente apresentar um triglicerídeo lá baixinho, de 30 e pouco, e uma glicemia alta. Por quê? Porque essa glicemia alta está sendo até de catabolismo, né? Então, aqui a glicemia atual, nós temos aqui uma somatória de glicogenólise com aqui a gliconeogênese. Então, nós precisamos tomar esse cuidado de identificar. Opa, está faltando carboidrato. Às vezes está faltando carboidrato, não é porque a pessoa está comendo tão pouco, mas ela está treinando muito. Então, se ela está treinando muito, você precisa aumentar a ingestão de carboidrato dessa pessoa. Claro que alguém com hipotiroidismo descontrolado, alguma hipertrigliceridemia por outro objetivo, essa base aqui ela já não faz sentido. Então vamos pensar também em alguém que está saudável, está ali sem um quadro clínico mais específico. Você pode ter um parâmetro desse triglicérides de 70, 90, mas pode ser que o paciente seja com 60, resultado incrível, saudável, exames ótimos, composição corporal indo muito bem. Ok, mas só para ter um parâmetro, um triglicerídeo de 150 em alguém que se alimenta bem, não deveria ser ali o esperado. Temos hemoglobina glicada, que é um exame fantástico que mostra os últimos 3 meses com relação ali à média glicêmica. Então, aqui o ideal, né? Claro que o ideal, de novo, parâmetro de cada paciente, mas a gente espera que a média das pessoas tenha ali uma hemoglobina glicada abaixo de 5, mas aquele paciente que chega no consultório com 6,2 e você consegue reduzir para 5,6, ou um paciente de 70 anos de idade com 5,5, opa, né, pode ser interessante. Então, desde suplementos interessantes aqui para controle da resistência insulínica ou até mesmo o processo de glicação avançada podem ser utilizados, mas aí é identificar cada caso. Por isso que na pós-graduação a gente trabalha muito com caso clínico, né? Porque a gente explica um geral, assim como eu estou fazendo aqui hoje, mas faz muito sentido mesmo quando a gente pega. Vamos analisar os exames laboratoriais de um atleta de endurance, de um fisiculturista, de uma mulher que faz bem exercício e nunca usou hormônio na vida. Opa, essa mulher, ela usa oxandrolona, ela tem gestrinona, uma mulher pós-menopausa, aí realmente começa a fazer sentido mais esses detalhezinhos que eu vou falando e às vezes pode parecer meio estranho, né? Que não tem uma regra, né? Eu vou lembrando aqui de situações e vou contando para vocês. A frutosamina, quando a gente precisa ali de uma resposta mais rápida, mas não é um exame tão assim usual no nosso dia a dia. Insulina, às vezes a gente pode até ter essa visão, né, de uma insulina dentro do valor de referência, aí sim, o valor de referência para a insulina é muito elevado. Se a gente considera uma insulina de 20, que às vezes está até dentro do valor de referência do laboratório, mas é variado, cada laboratório tem o seu valor de referência, claro que tem parecidos, mas tem as suas particularidades, mas você pega lá o índice HOME-R acima, né? Então, mostra que o paciente está com resistência insulínica, mas com uma insulina normal. Então, é algo, né, que nós precisamos pensar uma insulina até abaixo de 10, até eu coloco aqui abaixo de 8, mas eventualmente pode ser que aquele paciente que tem uma insulina de 5 apareça no consultório com uma insulina de 18. Eventualmente teve um período ali mais de um relaxamento. Cuidado com pacientes que estão administrando GH na noite anterior, né? A GH pode promover um efeito hiperinsulinêmico, isso saiu, e pode aqui afetar também a interpretação dos seus exames laboratoriais. Por isso que a visualização de medicamentos que estão sendo utilizados acaba sendo muito importante. Mas a insulina só faz sentido em conjunto com aqui triglicerídeo, com a hemoglobina glicada, com a glicemia, para aí você fazer um relatório, né, de acordo com o relato do paciente sobre a sua alimentação habitual, né, seja um paciente, no caso aqui, de primeira consulta. Se for um paciente recorrente, você já tem um histórico muito mais adequado. Falando aqui um pouquinho de ureia, tem uma relação direta com proteínas, afinal, a ureia é o metabólito da metabolização de amônia no fígado, que acaba sendo diretamente proporcional à ingestão de proteínas. Quando a gente pega um paciente 70 anos de idade, que tem uma alimentação pobre em proteínas, apresenta aquela ureia bem baixa, na casa de 20, mostrando necessidade realmente de uma ingestão maior de proteínas. A gente pega aquela mesma pessoa que está lá com pouquíssimo carboidrato, às vezes está ingerindo até bastante proteína, mas perdendo massa muscular, a ureia pode aparecer mais elevada. Então a gente espera aqui em alguém com uma ingestão de proteínas adequada em quantidade, em distribuição, seja pessoa que está buscando ganho de massa, buscando emagrecimento, longevidade saudável, na casa aqui dos 40, pensando aqui em uma ingestão de proteínas dentro dessas conformidades. Proteína é um nutriente estrutural. A gente fala muito de saúde muscular, mas também pensando no sistema imune, saúde epitelial. Então, nós precisamos de uma ingestão de proteínas adequada para termos saúde. Falando aqui de músculo, músculo é
saúde. Não estou falando aqui no caso do fisiculturismo apenas, estou falando de músculo, para você envelhecer com autonomia, de você não cair na rua com facilidade, de você levantar do vaso sanitário, você não precisar depender das pessoas para qualquer situação. Então, ao longo da vida, a gente tem que fazer poupança de dinheiro, poupança de massa óssea, poupança de músculo, né? Então, não estou aqui fazendo uma campanha para todo mundo virar fisiculturismo, até porque depois dos 45 anos, normalmente, 50 anos para alguns, a gente começa um declínio com relação à massa muscular. Então, mesmo quem tem muita massa muscular como jovem, vai chegar um momento que essa massa muscular vai ser naturalmente reduzida, por mais que essa pessoa seja muito dedicada com relação aos seus treinos, a resistência anabólica, né, algo que não tem como, né? O envelhecimento ele tem essas características, mas quem não quiser envelhecer, a única opção é morte prematura. Então a gente tem que saber lidar com essas questões, essas dificuldades do envelhecimento para chegar ao melhor possível nessa faixa etária. E um dos pontos é justamente ganhar massa muscular. Até um exame que sempre deve ser avaliado em conjunto com a ureia é a creatinina, porque uma ureia alta e uma creatinina alta, opa, já indicar para um nefrologista, para um médico especialista para fazer uma avaliação mais exata. Agora, uma creatinina normal, e muito cuidado, porque uma pessoa com mais massa muscular desenvolvida tem uma creatinina levemente aumentada, mas não acima de 1,5, né? Vai ter uma creatinina um pouco mais elevada, principalmente se ela suplementar com creatina, mas creatininas mais elevadas do que 1,5, por exemplo, já realmente exige uma avaliação muito mais adequada por um especialista no caso. E aqui a ureia às vezes ela pode estar mais elevada por um excesso de proteínas na alimentação desnecessário, pode ser devido a uma baixíssima ingestão de carboidrato, efeito catabólico, pode ser uma má hidratação, né? Então, avaliar aqui a ureia de uma forma em conjunto com a dieta, assim como triglicerídeo, assim como vitamina B12, zinco. Então, pegou um paciente com deficiência de vitamina B12, avaliar a alimentação dele, é um paciente vegano, medicamentos que ele utiliza, deficiência de magnésio, tentar sempre deixar o paciente naquela casa de 2, 2,1, 2,2, mas ele ingere alimentos fonte de magnésio, que tal ensiná-lo quais são os alimentos fonte para depois você suspender essa suplementação, né? Isso vale para qualquer micro ou macro nutriente. Claro que a vitamina D, daí a avaliação é mais exposição ao sol do que alimentação, mas o restante sempre avaliando aqui a alimentação. Temos aqui a CPK, que é um exame muito conhecido de praticantes de exercício físico, porque quem realiza um exercício físico intenso, seja crossfit, seja musculação, ou seja corrida, né, acaba apresentando dados, né, de creatina quinase mais elevados. Mas não que isso seja um indicador real de treinamento, mas vamos lá. Você tem um paciente que você tem 2 anos de acompanhamento de exames laboratoriais. E esse paciente treina pra caramba, direitinho. Vamos imaginar que ele faz musculação e Muay Thai, né, um exemplo. Esse paciente está lá com sempre o seu histórico, uma CPK de 1.000, 1.200. Aí, de repente, aparece uma CPK de 300. Opa, o que aconteceu? Parou de treinar, meu filho, né? Então, é uma situação assim que é atípica, do mesmo jeito que alguém. Uma CPK sempre de 300, vamos pegar uma mulher, que a CPK na mulher aumenta menos. A CPK sempre de 300, 300, 300, de repente 4.000. Opa, o que aconteceu? Né? Então, sempre avaliar esses valores de referência de acordo com cada paciente, mas na primeira consulta não se assuste se apresentar mais elevado, porque às vezes é uma questão de treino. Mas eu atendi um senhorzinho com uma CPK mais elevada. Investiga-se também, às vezes ele começou a fazer exercício físico naquela semana do exame, ou estava parado e começou, se não tiver exercício físico, indicar para um profissional especialista, às vezes até um cardiologista, avaliar aqui mais exames para identificar esse aumento, aí que no caso não vai ser exercício. Então nem sempre é exercício, gente, qualquer alteração de exame, você tem que identificar qual que está sendo aqui no caso essa causa. E quando for solicitar o exame, aí você identifica, eu quero ver a ação do exercício no exame ou não, porque se você quiser ver a ação, aí faz diferença você pedir o exame depois de alguns dias de treino, ou então pedir para ele descansar 2 dias de treinamento para você ter exames sem alteração aqui da CPK. Isso acontece às vezes quando a gente quer ter alguma dúvida com relação a aminotransferases, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, né? Aminotransferases são muito relacionadas com saúde hepática, mas não é algo exclusivo do fígado, são enzimas de reparo, de recuperação. Então, se você está necessitando de recuperação, você necessita maiores níveis aqui dessas aminotransferases.
pensando que a TGP é mais específica do fígado, a TGO não. Ou seja, se você faz um treino pesado, a tendência é que a TGO aumente um pouco em conjunto com a CPK, mas não a TGP aumentar mais do que a TGO. Se a TGP aumentar mais do que a TGO, atenção com a saúde hepática, mas algum medicamento para alguns específicos, às vezes algum anti-inflamatório, algum analgésico mais forte, ou então algum uso de hormônio esteroide oral, oxandrolona, metenolona, oximetolona, metandrostenolona, aí tem vários, né, esteroides de origem oral que são mais hepatotóxicos, mas não apenas esteroides, medicamentos em geral que podem estar afetando a saúde hepática. O paciente com obesidade, um processo de esteatose hepática, então, importante essa avaliação. E claro, às vezes nós precisamos fazer um cuidado com relação à saúde hepática, né? Às vezes, vamos lá, o paciente com esteatose, podemos suplementar desde com desmovit, N-acetilcisteína, fosfatidilcolina, silimarina, e temos várias possibilidades. Mas se o uso é, no caso, vamos lá, por hormônios e esteroides, e está realmente afetando a saúde hepática, o mais interessante é que essa pessoa diminua ou suspenda o uso dessa medicação, porque senão não vai adiantar ficar tomando silimarina para proteger uma quantidade absurda ali de hormônios, né, de forma oral. Então, tudo vai depender de cada caso, assim como tudo que estou falando desde o início aqui do nosso webinário. Falando aqui de gama GT, estresse oxidativo, gama GT é um exame muito importante. Paciente, gama GT alta, acende o alerta, seja ali um paciente com obesidade, algum paciente, né, um quadro clínico mais grave, né, às vezes um paciente com algum tumor específico, né, tendência é o gama GT elevar muito, mas em algumas situações, até mesmo de exercício, esse gama GT pode aumentar. É difícil, tem que ser muito treino, às vezes até um paciente em overtraining, é um indicador, né, que acaba aumentando, já citei, né, cortisol alto, testosterona baixa, né, leucócitos altos, né, aqui também o gama-GT pode levar muito, mas no dia a dia a expectativa é que o paciente tenha um gama-GT mais adequado, que o seu sistema natural antioxidante esteja funcionando muito bem, claro que dependendo da situação, seja de treino ou a pessoa, que é o mais comum, treino, mais família, mais trabalho, mais estudo, rotina intensa, pouco sono, podemos e devemos lançar mão de suplementos antioxidantes, destacando aqui coenzima Q10, aí voltamos com resveratrol, ácido alfa-lipoico, e tem uma enormidade de suplementos que nós podemos escolher para cada tipo de tratamento. Perfil lipêmico, claro, né, esse aqui é um dos que a gente aprende muito bem na faculdade de nutrição, né, que é um exame teoricamente básico e extremamente importante. Então, nós temos aqui a avaliação do colesterol total, HDL, LDL, mas lembrando aqui também que podemos fazer desde uma investigação maior de apolipoproteínas, e aí dependendo de cada caso, mas desde aqui o básico, né, nós precisamos compreender qual que é a origem de um possível colesterol elevado, né, seja pela alimentação mais rica em gorduras saturadas, ou então um colesterol de uma origem mais ali, vamos chamar genética, mas mesmo essas pessoas com predisposição à hipercolesterolemia, quando dentro de um estilo de vida adequado, a gente consegue sim controlar esse colesterol, mesmo que seja ali próximo do limite superior, mas é totalmente possível com a disciplina aqui do paciente. Atenção, claro, mais uma vez, eu estou batendo muito na questão de uso, né, de esteroides, porque hoje o uso, né, é balinha tic-tac, né? As mulheres principalmente estão usando oxandrolona como se fosse creatina, né? Então acaba tendo alterações em HDL baixo, e não é o whey protein, não é a creatina, é a oxandrolona ou demais hormônios, né, que estão sendo utilizados, a própria gestrinona, entre outros. Então precisamos ter essa relação interação droga-nutriente por meio da alimentação e medidas de suplementação, estamos amenizando aqui esses impactos, né? Claro que a gente não consegue resolver dependendo das dosagens, mas conseguimos amenizar aqui alguns impactos quando as prescrições são dentro de um certo controle. Importante ressaltar que a alimentação vegana, a gente tem um módulo aqui na nossa pós-graduação. Na verdade, temos aqui várias particularidades da nutrição vegana na hipertrofia, no endurance, né? Para realmente aqui termos aptidão para cuidarmos de pacientes que por algum motivo não comem carne, né? A alimentação vegana é um perfil interessantíssimo com relação ao perfil lipêmico, né? Porque a ingestão de gordura saturada praticamente aqui é inexistente. Algumas relações que nós podemos utilizar para vocês terem uma leitura além aqui do básico, né? Temos algumas relações LDL para HDL, HDL para LDL, triglicerídeo para HDL. Então, isso daqui
Importante também para você ter uma identificação maior de algum paciente que você está com aquele exame que, poxa, não está tão claro se realmente eu entro com uma suplementação com policosanol, com Red Yeast Rice, né? Falando aqui de alguns suplementos clássicos aqui para controle de colesterol, né? Então, a gama de possibilidades de prescrição é enorme dentro daquilo que você saiba o que você está fazendo, identificar realmente qual que é a nossa maior necessidade. Chegamos aqui numa parte aqui, existe muita dúvida, só lembrando aqui da fisiologia do Guyton da faculdade, que muita gente passou batido, matou aula, estava, né, dormindo na aula e não pegou essa parte. Fundamental vocês não se esquecerem disso daqui, até eu faço um destaque maior, que em uma situação estressante, nós podemos aqui desviar muito a rota aqui da nossa produção de testosterona e hormônios estrogênicos para a produção de cortisol. Aí envolve estresse, envolve realmente uma péssima qualidade de sono. Então, que é o clássico hoje, né? Então, nós pegamos lá um homem com 30 anos que deveria estar lá com a testosterona maravilhosa, a gente pega uma testosterona baixa, porque realmente ele está com níveis, né, de cortisol extremamente elevados, né, de um pouco sono, muito problema, é questão pessoal e tal. Então, é uma questão aqui para vocês sempre ficarem claros, né? Que hoje se fala muito em testosterona, mas o buraco é muito mais embaixo. É o que gerou essa deficiência de testosterona, e não apenas falar da testosterona, né? Porque a testosterona é muito mais complexa do que as pessoas imaginam, principalmente as mulheres, né? De uns anos para cá ficou muito comum as mulheres chegarem no meu consultório: ah, Rodolfo, eu não estou com disposição, não estou com boa libido porque minha testosterona está baixa, olha o exame, né? Mas a testosterona na mulher jovem, ela é avaliada muito mais para verificar um hiperandrogenismo do que para verificar deficiências. Aí entra a questão da falta de exatidão de um exame, quando falamos ali de uma testosterona avaliando 2 dígitos, né? Diferente da mulher, do homem, desculpa, do homem, que tem uma capacidade maior de identificar realmente variações entre uma testosterona que estava 400 e foi para 600. Agora a mulher estava 25, foi para 15, é uma diferença muito pequena, né, que envolve os fatores que eu comentei no começo da aula. E, de novo, às vezes o grande problema está na questão do estresse, está na questão do sono, da desbiose intestinal, de deficiência de zinco, magnésio, deficiências de vitamina D. Normalmente, quando aquela pessoa está toda descompensada, ela começa a se cuidar, os níveis, né, dos hormônios sexuais vão se equilibrando, né? E cada pessoa tem a sua clínica, tem o seu padrão de testosterona mais adequado. Vamos pegar um homem que tem lá testosterona desde sempre na casa de 450 e se sente super bem. Vai fazer reposição para quê, né? Se é um homem jovem, está saudável, está feliz com a composição corporal, que às vezes as pessoas ficam ouvindo tanta coisa por aí que elas querem usar medicamento de qualquer jeito. Quando eu era criança, a gente ia no médico, a gente ia para ouvir que a gente não precisava tomar nada. Olha, você está saudável, tal, vai embora. Volta daqui um ano. Agora não, as pessoas querem tomar remédio. Eu quero tomar Ozempic, eu quero tomar Venvanse, eu quero tomar Zolpidem. É um remédio para acordar, um para dormir, um para transar, um para não ter fome. Gente do céu, vocês acham que isso vai dar certo, né? Então é uma cascata de medicamentos e pouca mudança no estilo de vida. E os hormônios estrogênicos, muito importantes para que a saúde masculina também. No caso, tem é um caso clássico, né? Muitos homens que valorizam demais a testosterona acabam usando testosterona exógena, mas inibindo hormônios estrogênicos, destacando-se aqui o estradiol, e acaba tendo lesão, acaba tendo dificuldade com concentração, questão também da a libido cai mesmo com a testosterona estando alta. Então existe uma má compreensão do homem sobre a importância dos hormônios estrogênicos para o homem e uma má compreensão da testosterona para a mulher com relação a essa baixa especificidade dos exames, né? Então, aqui, claro, temos um evento clássico aqui na mulher, que é a menopausa, que aí sim, hoje, já com cada vez mais a posição hormonal feminina, com mais profissionais capacitados, tem sido, esses mitos, né, têm caído cada vez mais. É claro, a reposição hormonal masculina, quando encaixada no momento certo, também só tem benefícios. A diferença é que o homem não existe a andropausa, aquele momento específico. Pode ser que o homem necessite de uma reposição testosterona com 40, 50, 60 ou 70, ou talvez nem precise, né? Avaliando aqui individualmente. Ao passo que ao passo que a mulher, já climatério, menopausa, já temos
todos aqui esses cuidados. Mais uma vez eu reforço que na pós-graduação nós temos um módulo de saúde da mulher, porque isso aqui é muito sério, né? A mulher realmente no climatério é o momento que ela tem que, não tem opção, ela precisa cuidar da alimentação, do estilo de vida e entrar muitas vezes com uma reposição hormonal quando muito bem indicada, né? Então é um momento crucial aqui para a mulher, ou ela se torna uma senhora ou uma jovem aí por mais uns 20, 30 anos e acho que daqui a 10 anos a gente vai ter mulheres saradas na academia com 80 anos, né? Que tá incrível, né? Cada vez a gente tem mulheres se superando cada vez mais, homens e mulheres, né? Que a mulher é sempre mais determinada, né? Isso sempre. Aqui nós temos aquele clássico que tem que estar muito bem estabelecido na nossa visão, né, relacionado aqui à menopausa e à queda de determinados hormônios, de novo, né, fazer uma interação nutrição medicamentosa, porque de nada adianta uma reposição hormonal perfeita sem aqui os cuidados com a nutrição, né? Então a nossa profissão ela acaba sendo sempre em conjunto com qualquer especialidade aqui da medicina. E temos aqui, óbvio, né, a libido, né, sendo aqui aquela questão relacionada aqui à testosterona, mas a libido é algo multifatorial, fatores psicológicos, fatores relacionados à nutrição, autoestima e tantos outros detalhes, né? Que, claro, né, a nutrição é importante, mas eu vejo, às vezes, na internet, melancia para libido, gente, citrulina tem lá uma quantidade minúscula, é maca peruana, é isso, é aquilo. Às vezes a pessoa precisa ir no sexy shop, comprar umas coisas novas, comprar lá uma fantasia de mulher gato, casou há 40 anos e, pô, tem que ter uma coisa nova ali, né? Não vai ser o chazinho de maca peruana que vai resgatar o casamento. É outras coisas também, né, gente? Não é culpa só da testosterona. Aí a pessoa começa a usar a testosterona em excesso, que realmente em doses super elevadas no início, vai ter um aumento da libido, né? Só que depois isso pode despencar se isso não for muito bem organizado. Então, cuidado, né? Cuidado para não fazer lambança. E essa frase é maravilhosa, que não necessariamente melhoramos o status hormonal repondo hormônios. O nutricionista consegue melhorar e muito o status hormonal do seu paciente. Pega esse paciente com 35 anos, trabalha no mercado financeiro, não dorme, cortisol nas alturas, testosterona lá embaixo, várias deficiências vitamínicas e minerais. Depois de 3, 4 meses, é uma nova pessoa, com testosterona lá em cima, tudo muito bem organizado, sem não necessariamente usando hormônios, né? Então aqui nós conseguimos adequar e muito, né? Porque falando aqui da saúde hormonal, temos inúmeras situações que podem afetar essa saúde hormonal e não apenas aqui a questão de reposição hormonal sendo sempre a melhor medida. Então essa frase é clássica, eu uso sempre aqui nas minhas aulas, as pessoas querem tomar algum suplemento ou medicamento, mas continuam com atitudes contrárias. Toma Zolpidem para dormir, mas não desgruda do smartphone na cama. Toma Ozempic, mas não cuida do fracionamento da alimentação e assim por diante, né? Passa a vida inteira patinando. Estamos já chegando aqui no final da aula, lembrando que vai ter aqui no final da aula a palavra-chave para o sorteio do curso Suplementação Avançada, tá? Que deixei para falar já por aqui, só para realmente quem está até aqui comigo concorrer, né? Já já, mais aqui uns 5, 10 minutinhos no máximo, estamos chegando no final da aula e eu vou lançar aqui a palavra-chave para vocês que estão concorrendo ali no sorteio, para vocês saberem na ponta da língua essa palavra-chave. Bom, cortisol. Cortisol matinal não é um ótimo indicador, mas muitas vezes é aquilo que nós temos ali no nosso consultório. Então, você tem 4 exames, uma sequência, sempre cortisol 15, 14, 16, de repente 25. Opa! O que que aconteceu? Será que foi algo agudo? Será que realmente exige aqui uma maior atenção? O cortisol salivar ao longo do dia, aí é algo mais fidedigno. Mas estou te falando aqui do cortisol matinal, né? Falando aqui plasmático, porque muitas vezes é o que chega aqui no nosso consultório, mas é importante vocês saberem também desses detalhes. Pessoal, importantíssimo eu ter lembrado disso, inclusive. Se eu for pensar nos exames perfeitos, vocês vão ter muita dificuldade de estar solicitando isso, principalmente dependendo da cidade, dependendo da região. Eu moro em São Paulo e mesmo em São Paulo nós temos dificuldade com alguns exames que são aí ministrados nas aulas, como se você conseguisse encontrar em qualquer lugar. Então, na nossa pós-graduação, nós vamos ter aqui uma aula de exames mais específicos. Vamos falar dos minerais eritrocitários, de ácido metilmalônico, entre outros, mas são exames muito específicos que você vai pedir em casos muito particulares, que nós precisamos compreender, mas pro dia a dia a gente precisa dominar os exames mais usuais, tá? Ao invés de ficar querendo impressionar o paciente e chegar no laboratório, não, o plano não cobrir, o laboratório nem fazer ali determinado exame, tá? Então aqui o cortisol, nunca esquecer dessa relação
cortisol, melatonina, adequação de sono, adequação de cortisol. Cortisol não é vilão, assim como a insulina não é vilão. Nenhum hormônio é mocinho ou bandido. Eles precisam estar em sincronia. Cortisol é interessante, testosterona é interessante, todos os hormônios têm o seu papel no nosso organismo. O cortisol deve estar alto na hora que a gente acorda e baixo na hora que a gente vai dormir. Então, essa relação, ela deve estar aqui muito bem organizada de acordo com a melatonina. Agora, quem tem problemas com o sono, automaticamente afeta-se aqui o seu cortisol. Então, essa adequação nos níveis de cortisol envolve estilo de vida, assim como eu venho falando aqui desde o início, e a testosterona também tem uma relação direta, claro, saúde intestinal, relação intestino, não é só intestino cérebro, é intestino saúde tiroidiana, é intestino saúde adrenal, é tudo relacionado aqui também à nossa saúde intestinal, deficiência de micronutrientes, são tudo acaba sendo multifatorial. Mais uma vez aqui a relação do estresse, que é o mal aqui dos nossos tempos, essa ansiedade absurda o tempo todo, e aqui afetando toda a saúde tireoidiana e podendo aqui afetar nossos níveis de hormônios tireoidianos. Então, algo que eu comentei até já aqui no início da nossa aula, a importância de vocês saberem realmente identificar possíveis alterações momentâneas ali, no caso aqui de TSH, por meio da alimentação. Não deixar isso algo geral, mas ter essa ideia de que alguns micronutrientes, a restrição calórica excessiva, a baixa de proteínas e ou baixa de carboidratos, tudo isso pode afetar ali os níveis de TSH. E aqui nós temos, né, o desfecho, tanto do hipo quanto do hipotireoidismo, é com relação à saúde cardiovascular. Um hipotireoidismo descompensado afeta o nível de triglicerídeos, afeta ali o perfil lipêmico, então, claro, a médio e longo prazo, isso vai afetar a saúde cardiovascular. Temos aqui, né, onde eu queria até reforçar com vocês, que eu já falei lá em cima, né, com relação a ferro, selênio, zinco, vitamina D e iodo, mas atenção com suplementação de iodo, tá, gente? Né, o nosso sal iodado já garante aqui a nossa ingestão de iodo em níveis adequados. Inclusive, aqui um grande erro em quem busca um emagrecimento, em quem busca um físico mais avançado, é ficar restringindo o sal, tá? A gente não deve usar o excesso de sal, mas colocar sal na comida é importante, porque a gente precisa de sódio, afinal de contas, a gente está transpirando, a gente está usando esse mineral também tão importante. Em situações de exercício físico muito intenso, podemos ter aumentos momentâneos do TSH, mas é algo que, aquela situação que às vezes você solicitar novamente o exame para ter a certeza aqui com relação a essa alteração, que no caso o nível no TSH. Tá lá um TSH sempre 2,5, a pessoa fez lá uma corrida de 2 horas no dia anterior do exame, esse 2,5 foi para 3,5, opa, né? É algo ali mais momentâneo devido a essa intensidade do exercício. E algumas alterações alimentares muito grandes, aquela pessoa que vem numa restrição alimentar, de repente pega 2 dias e come muito e faz o exame na segunda-feira, a tendência é esse TSH ser impactado também. Então, bastante atenção com tudo que for saindo ali da base dos nossos valores ali de referência. E aí, a pergunta aqui no final da minha aula, né? Falei tantas coisas envolvendo esporte, envolvendo patologias, envolvendo bem-estar, longevidade saudável. Qual o nicho que você escolheu? Será que a nutrição esportiva é só para atletas? Você vai estar capacitado para cuidar de atletas e de qualquer modalidade esportiva aqui com a nossa pós. Mas antes de qualquer pós-graduação, o nutricionista deve ser especialista em cuidar de pessoas. Acho que essa é a grande mensagem que eu deixo para vocês aqui nessa aula de hoje, né? Todo mundo que estava aqui, que está até o final, né? Quase 200 pessoas na sala, é bem gostoso, né? Ver esse interesse de vocês sobre um assunto tão assim, que pode parecer complexo, mas se você enxerga o ser humano por trás dos exames, as coisas vão começando a fazer sentido. Alimentação, de acordo com o exame, de acordo com o quadro clínico, de acordo com o resultado que essa pessoa está tendo, tudo começa a ficar cada vez mais claro aqui para a compreensão de vocês. E tá aí a palavra para o nosso sorteio, né? A palavra-chave é performance. Então, quando você receber a mensagem de que você ganhou aqui o sorteio, você tem que ter essa palavra na ponta da língua. É um curso bem legal, é um curso sobre suplementação alimentar, em que eu abordo desde suplementos habituais, né, que estamos tão acostumados, mas as pessoas que eu digo, os profissionais, tanto nutricionistas quanto médicos, têm feito uma bagunça com relação a esses suplementos, envolvendo creatina, whey, glutamina. Vocês acham então que vocês dominam o suplemento? Tá, me falem, pensem comigo então, da onde que vem o BCA? Da onde sai a glutamina? Como é que se fabrica a glutamina? Da onde vem as matérias-primas de whey? Ah, é do soro do leite. Tá, mas da onde?
né? Enfim, né, são situações sobre suplementação alimentar que o nutricionista desconhece, até porque realmente é algo que precisa se estar na prática, né, no sentido de fábricas e trabalhar com suplementação. Então, a minha ideia com vocês não é ficar falando o óbvio com relação ao que a creatina faz. Não, vamos mais fundo, vamos aí identificar como a gente encontra uma creatina de qualidade, será que é só o selo Creapure e situações como essa. Então, fica aqui, mais uma vez aqui o nosso convite. Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. E isso aqui, pessoal, só um pequeno spoiler da nossa pós-graduação em nutrição esportiva, com ênfase em estética e performance, mas que na verdade é a pós-graduação para consultório, para prática clínica, né? Então, realmente aqui a ideia aqui da nossa pós-graduação é preparar vocês para um consultório, para que a agenda no primeiro horário seja uma gestante, depois um obeso, depois alguém que quer ganhar massa muscular, depois o avô daquela primeira paciente que está gestante, que quer ficar saudável para brincar com o netinho. Esse é o consultório que eu trabalho há tanto tempo e que eu sugiro também, fica aí realmente essa sugestão de um consultório que você cuide da família das pessoas e não apenas ficar buscando algum nicho específico muito particular, exceto, claro, trabalhar dentro de hospital, ser um nutricionista oncológico dentro de hospital do câncer, isso é maravilhoso, isso é lindo, né? Mas eu vejo algumas situações, né, que você precisa estar linkando com exercício, com outros conhecimentos para realmente auxiliar as pessoas da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fico muito feliz aí de compartilhar um pouquinho aqui do que eu sei sobre, não o tema de hoje, né? Mas acho que principalmente sobre como cuidar de pessoas com o conhecimento aqui da nutrição. É uma área maravilhosa, é uma área gigantesca, mas a gente precisa estudar muito, mas muito, para realmente estarmos adequados para uma demanda tão grande hoje de informações tais quais vocês viram aqui hoje. Então, uma ótima noite para todos e contem sempre comigo, contem sempre com a RP.